Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Python e Flask. Vamos desenvolver aqui um projeto que vai contemplar desde os ensinamentos basilares, básicos, o essencial de Flask até o banco de dados, até salvar uma informação no banco de dados. Para tanto, vou criar uma pasta para o projeto, né? Vou ver aqui Open Folder, File, Open Folder. Vou escolher onde vai ficar a minha pasta, o meu projeto, qual local do disco, né? Como eu estou no Windows, que vai ficar armazenado. Vou criar uma nova pasta aqui no diretório E e vou dar o nome de Python Flask. Enter, agora selecionar a pasta e aqui está a pasta do meu projeto. Como todo projeto Python para o web, recomenda-se criar uma virtual env, seja no Python, Flask ou Python Django. Então vou abrir aqui o terminal, posso vir aqui nos três pontinhos, clicar em novo terminal, ou digitar ou apertar essas teclas Ctrl Shift e o acento simples aqui, o crase, ele já abre o terminal, né? Mas para ficar mais fácil, já estou aqui, só clicar, vai abrir o terminal na pasta do nosso projeto que é que eu preciso. E para criar uma virtual env, o comando é bem simples, tá? Python -m venv e venv. Esse segundo venv aqui é opcional o nome, tá? Você pode dar o nome que você quiser. Pressiona Enter e espera alguns segundos. Observe, deixa eu colocar um zoom aqui. Após ter digitado este comando aqui, Python -m venv, ele criou essa pasta. Ele está nesse momento aqui fazendo os downloads, né, do pacote essencial do virtual venv. Vou fechar essa pasta aqui que não tem muita importância nesse momento. Ele demora um pouquinho, né? Aqui ele já carregou. E agora, como eu já tenho criado a pasta, né, eu preciso ativar esse ambiente de desenvolvimento, que é onde vai ficar instalado as nossas dependências. E no Windows, para ativar a virtual venv, você digita cd, aperta a letra V e dá um tab, ele já preenche automaticamente para você, tá? S maiúsculo, um tab, Enter, ficou assim. Letra A, você vai digitar assim, Activate, Enter, e observa que ele ativou a nossa virtual venv, ficou verde aqui, ok? Agora, como eu estou dentro da pasta Scripts, eu preciso voltar à pasta raiz, que é a pasta do meu projeto. No Windows, isso é feito apenas no Windows. Quem usa Mac ou Linux não precisa todo esse trabalho, né? Mas esse aqui é só para o Windows. Então, para voltar à pasta raiz, cd, cd, novamente, voltei à pasta raiz do meu projeto. O terminal está um pouco bagunçado, digita aí cls e ele limpa o terminal. E agora vou instalar os pacotes necessários para poder estar fazendo a construção desse projeto. Então, para tanto, eu vou precisar do pip, vamos fazer pip install Flask. Eu vou precisar também de uma outra biblioteca, um outro framework Python, né, que é o Flask SQL Alchemy. Ele é responsável aí por estar criando as tabelas do banco de dados. O Flask é o framework web que vai rodar o nosso projeto, e o Flask SQL Alchemy é o que vai criar as nossas tabelas. Ele é um ORM, que se fala tecnicamente. Basicamente, você desenha ali o banco de dados e ele fica responsável por criar as tabelas, ok? Com aquele comando pip install Flask e Flask SQL Alchemy, chegamos ao final e eu vou aqui limpar o terminal. Esse projeto já vou fazer ele modularizado, porque modularizado quer dizer criar módulos que vai facilitar o entendimento e principalmente a manutenção dos sistemas. Então você já vai aprendendo a criar nesse formato, o que vai ajudar muito, né, no sentido de manutenção. E aí eu vou vou vir aqui, vou nesse botão New Folder, que quer dizer nova pasta, clicar nele e vou escrever aqui a pasta app, que vai conter os arquivos principais,
Com a pasta app selecionada, eu vou criar meu primeiro arquivo, que vai ser o arquivo config.py. Esse arquivo, como o nome diz e sugere, ele vai ser o arquivo de configuração do banco de dados, tá? Eu já tenho um código aqui, só vou colar ele aqui. E aí você vai digitar aí import os, você vai criar uma classe, embora que seja isso aqui seja orientação objeto, mas você não precisa se preocupar com isso aqui no momento. O que você precisa entender é que isso aqui é uma configuração. Eu tenho uma classe config, uma variável, vamos dizer aí, que vai receber, quando em Python tem essa variável com tudo maiúsculo, nós dizemos que ela é do tipo const, tá? Que não muda, é sempre essa informação. Normalmente variáveis, o próprio nome diz que o valor da variável ela pode mudar. Mas quando em Python você coloca tudo em letra maiúscula, você está dizendo para o Python que o valor da variável, o valor que está armazenado toda essa informação, jamais pode ser alterado, tá? Então nós vamos criar essa configuração aqui, você copia aqui, e esse aqui é o nome do banco de dados, meu banco. Então você coloque aí o nome que você quiser para o seu banco de dados e aqui .db, certo? Vou fechar. Ainda dentro da pasta app eu vou criar o meu segundo arquivo, que vai ser o arquivo de banco de dados mesmo, que vai conter a configuração do Flask SQL Shimai. Cliquei aqui, então eu vou dar o nome de database.py e eu já tenho um código aqui. Eu vou pegar esse código, vou passar, ele vai ser extremamente simples, tá? Esse aqui, ele é a configuração do banco de dados. Daqui a pouco vai ficar mais claro, isso daqui vai ficar muito mais fácil de compreender, tá? Nós vamos agora criar um segundo arquivo que vai se chamar models. Esse vai ser o modelo do banco de dados. Quando você fala em modelo de banco de dados, é como que vai ser a tabela e os campos dela, tá? Ainda dentro de app, veja que já tem dois, né? config.py e database.py. Ainda com a pasta app selecionada, eu clico aqui, new file, ou novo arquivo, e vou colocar models.py. Enter. E eu vou colar, que eu já trouxe pronto aqui, o meu arquivo, meu modelo de banco de dados. Ele vai ter essa tabela vai se chamar usuário e vai ter três campos: o ID, o nome da pessoa e o e-mail. Por enquanto, como é um projeto para ser didático, eu vou trazer algo simples aqui, mas que fica fácil para você dar os seus primeiros passos aqui, como criar um banco de dados e salvar a informação. Você vai digitar lá um formulário no HTML, preencher lá o campo nome e o campo e-mail, e ele vai ter a missão de trazer aqui para o banco de dados e salvar, deixar salvo essa informação no banco de dados. Então aqui nós temos o nosso modelo, vai ter três tabelas, você faça dessa forma aqui, tá? Pausa o vídeo, copia, faça, digite como está aqui, e vamos para o segundo arquivo, que vai ser o arquivo routes.py, que vai ser responsável por fazer as renderizações. Mas esse arquivo routes.py eu não vou fazer ele de uma vez, como eu fiz aqui. Ele é um dos arquivos principais, vamos dizer assim, então nós vamos construindo aos poucos, né? Então dentro da pasta app eu vou vir aqui e vou construir routes.py, né? E aqui eu vou precisar trazer alguns, como nós instalamos no pip install flask SQL Shimai, você vai nesse momento, nesse arquivo ele vai ser um dos principais, então nós vamos usar ele aqui. Então nós vamos importar o from Flask, opa, digitando errado, Flask, import. Primeiro que nós vamos importar um blueprint,
e vai ser explicado daqui a pouquinho para que ele serve também, bem como render template, o nome já está dizendo que é para renderizar templates, no caso templates HTML. Eu vou precisar também de uma request, né, que é para fazer requisição no banco de dados e receber dados também do formulário HTML. Eu vou precisar de um redirect também, ele é muito importante para poder trabalhar com links, para poder estar renderizando. Outro também que é para trabalhar com links é o URL for, o nome já está até dizendo. E eu vou precisar ainda aqui do flash, que é para mandar aquelas mensagens de feedback lá no HTML. Por exemplo, isso é muito útil quando você constrói sistemas web. Quando você vai logar, se você digitar algum dado errado no login, por exemplo, ele mostra na tela login dados incorretos, ele mostra uma mensagem de erro, ou se der tudo certo, ele mostra uma mensagem de acerto, né? Logado com sucesso, no caso. Então, essa parte aqui é importante termos isso aqui. Eu vou precisar também aqui importar aqui o from database. Na verdade, a forma de importar é app.database, que é para não dar erro. E eu vou importar import db, que é o que nós tínhamos feito lá. Ainda aqui eu vou importar outra coisa também, from, na linha de baixo, from app.models, import usuário, a tabela usuário. Eu vou precisar dela aqui nesse arquivo para poder estar salvando os dados no banco de dados. Deixa eu minimizar aqui para facilitar, né? E agora nós vamos configurar uma coisa aqui, o blueprint que nós importamos aqui, tá? Ele é extremamente importante para proteger as rotas, que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como que ele vai se comportar. Blue, na verdade eu dei muito espaço aqui, é só um espaço, e vou instanciar o blueprint, e eu vou, dentro dele, vou passar que ele vai se chamar main, né, tal qual variável, e o que a biblioteca recomenda que eu faça isso aqui. Isso é coisa, essa parte aqui é coisa da biblioteca, que a documentação pede que seja assim. E agora eu vou criar a minha primeira rota, que vai renderizar o template, né? Decorator, eu vou chamar o main.route, e para esse aqui eu vou fazer uma rota raiz, que vai ser a minha index, né? Já instanciei ali, e vou dizer def, uma função Python, né? Index. Uma função Python, você obrigatoriamente precisa, antes de criar a função, colocar o nome def. O nome da função, o nome você é opcional, você escolhe. Por padrão, como vai ser uma página index, já coloquei. 2 pontos da enter. E aí ele automaticamente colocou 4 espaços, e você está vendo ali. E eu vou colocar aqui um return. Ele vai retornar aqui um render template. E qual vai ser o template que vai renderizar? Index.html, ok? Ele não existe e nós vamos criá-lo agora. Dentro da pasta app, você vai criar uma outra pasta que vai ser uma subpasta de app. Você vai dar o nome dela de templates. É obrigatório ser esse nome e no plural, tá? Aqui nós vamos instanciar index.html para não dar erro, tá? E como é uma página index, uma página HTML, para facilitar a codificação aqui, se você não tiver muita familiaridade, digite apenas o exclamação, apareceu, aperta Enter, aperta Tab, melhor dizendo. Ele já vai preencher aqui uma tela básica do HTML. Vou mudar aqui o idioma, tá em inglês, então eu vou colocar pt-br. Aqui em Document eu vou
aqui em title, melhor dizendo, eu vou colocar que o título dessa página vai ser, eu vou colocar aqui, underline, Flask, web app, tá bom? E aqui eu vou colocar aquela famosa mensagem H1, né? Uma tag HTML para título, o título principal. E eu vou colocar Olá Mundo. É a famosa frase quando você está aprendendo programação que as pessoas ensinam você a escrever Olá Mundo. Vou colocar aqui. Mas ainda as configurações não se encerraram, tá? Eu preciso ainda criar um outro arquivo dentro de app que ele basicamente vai ajudar, na verdade ele está criando, isso está certo. O nome desse arquivo vai ser underline underline init underline underline .py. Esse arquivo aqui ele é responsável por fazer com que todos esses arquivos aqui se comuniquem. Ele é uma espécie de que facilita a comunicação entre arquivos, tá? E dentro desse init.py nós vamos fazer nós vamos importar, trazer algumas coisas para cá. Eu já tenho um código pronto aqui, trazer para vocês para poder facilitar, para não demorar muito o vídeo. Nós importamos aqui o Flask, como você já viu no exemplo anterior. Todas aquelas, esse aqui representa esse arquivo config aqui está, né? O database e aquele blueprint que nós registramos aqui, aqui ó. Eu preciso registrar aquele blueprint, tá? E aqui é o meu contexto que vai criar as tabelas no banco, se não existirem, tá bom? Ainda assim, eu preciso de um outro arquivo para ser criado, que é o run.py. Eu vou criar esse arquivo, run.py, deixa eu só pegar que já tem pronto aqui, o código, só para não demorar tanto, né? Embora já esteja demorando. Esse arquivo vai ser criado fora de app, vai ser criado na pasta raiz, tá? Então você clica aqui fora, né? Clica aqui agora e escreve run.py. E dentro dele eu vou inserir algumas informações. Eu só vou importar aqui from app, import app. Eu vou fechar a maioria desses, eu vou fechar quase todos, que é para não ficar pesadão. Eu vou deixar só ele e vou digitar aqui, ó, Python run.py. E aí, se tudo ocorrer certo, se tudo der certo, ele, antes de eu abrir aqui, aconteceu algumas coisas. Ele criou essa pasta aqui e dentro dessa pasta criou o banco de dados. O banco de dados vai estar vazio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês instalar uma extensão para você visualizar a tabela do campo de dados. Tabela usuários, né? Meu banco. Aqui está a tabela, ela está vazia, mas vai ser preenchida daqui a pouquinho, quando nós fizemos. E aí, você vem aqui nessa parte, você pode copiar essa parte aqui, ou você pode simplesmente aparecer essa mensagem, seguir o link. Se caso não aparecer essa mensagem para você, principalmente está no Windows, você pode fazer o seguinte: coloca o mouse em cima dessa numeração aqui, pressione Ctrl e dá um clique, que já virou, observa que ele ficou clicável. Clica aqui. E aí no seu navegador padrão ou principal vai aparecer aqui, ó. Deixa eu trazer para cá o Olá Mundo, o famoso Olá Mundo que nós fizemos aqui nesse template, certo? E aí nós terminamos a primeira parte do nosso vídeo. Eu peço para você que curta, compartilhe, me ajude por favor nesse projeto. E no próximo vídeo nós vamos criar o formulário, né, e salvar a informação no banco de dados e outras coisas mais, que é a parte 2 do vídeo. Então, por favor, siga, compartilha para mais. Estamos juntos e que a força esteja com você